Eu eu. gosto mais da espontaneidade do que estar, a pensar e depois quando chega a altura não me lembro. Já está a gravar, por isso é espontâneo. Eu também Ainda sou assim, bem. eu gosto mais de tudo, mais Ainda espontâneo. bem, isto é uma verdade, se está a gravar é bem, é mesmo a propósito. Só gosto, faz favor. Vamos dar então início então à entrevista do Sr. Liberto Bento Mealha, o nosso mentor, o Master, o nosso patrão, que tanto gostamos, tanto amamos, e vamos fazer aqui uma série de entrevistas. Boa tarde, Sr. Liberto Mealha. Olá, viva, como é que estão? Vamos aqui fazer uma série de entrevistas, uma série de perguntas para saber qual foi o trajeto que deu à origem do Libertos Club, um dos bares mais emblemáticos da Albufeira, ou seja, de Portugal, do Algarve, e então, para começar, gostava de fazer aqui uma pergunta que era o seguinte: no seu entender, qual foi a sua principal motivação para abrir o Libertos Bar em Albufeira? Bem, a motivação foi a seguinte. Eu tinha o Kiss tinha sido aberto em 1981 e passado 2 anos eu senti que havia a necessidade de fazer uma ponte, um transporte das pessoas após o jantar, que gostavam de ir primeiro a um bar para e depois encaminhá-las para o Kiss. Na altura, digamos que a ação, a noite, praticamente passava-se toda na Baixa de Albufeira, não é? Isto foi um desafio ao fugir da Baixa de Albufeira para a zona da Oura, em que na altura não existia nada, não havia nada, inclusivamente o acesso era terreno de terra batida, mas realmente, pronto, a aposta foi válida desde logo de início, desde a inauguração, foi um boom nacional e depois senti que realmente tinha que atrair as pessoas a seguir ao jantar para aquela zona para depois encaminhá-las mais facilmente para o Kiss. Foi daí a razão de pensar em abrir o Libertos Bar. Qual foi o maior desafio que enfrentou ao abrir o seu bar? Por exemplo, licenciamento, financiamento, concorrência. Qual foi o maior desafio que enfrentou para a abertura do bar na altura? Bem, a maior preocupação que havia ali na altura foi que aquilo estava, era uma moradia, incluída num projeto que era chamado Projeto da Aldeia, em que fazia parte do hotel e as moradias circundantes, e não sabia até que ponto é que era possível utilizar uma moradia daquelas, converter-se em estabelecimento. Pronto, houve essa tentativa, também arrisquei, mais uma vez, eu considero, e nos tempos de hoje, qualquer negócio comporta um determinado risco. Se a gente não tiver o risco, também não sabe se vai ter sucesso ou não vai ter, e foi o que aconteceu na altura. Felizmente, o Presidente de Câmara compreendeu, permitiu que eu fizesse um acesso, uma passagem logo da estrada direta para a moradia, porque a entrada era por trás, e a entrada por trás para o estabelecimento não fazia sentido. Portanto, digamos que arrisquei, venci, agradeço imenso ao Presidente de Câmara na altura, que era o Catuna, e pronto, e foi um projeto que foi viável nesse sentido. Demos a volta. Muito bem. Liberto, gostaríamos de saber como é que surgiu o sonho de abrir o Libertos Club, outrora Libertos Bar, e qual a história por trás desse sonho? Olha, a história foi gira. Isto tem a ver com um convite que eu tive de um amigo meu que me levou até Ibiza. Falámos sobre o assunto, ele convidou-me e disse que tudo bem. Pronto, marcámos. No dia a seguir ele parou o avião dele ali em Faro, eu embarquei. Arrancámos para Ibiza, chegámos lá à noite, deixámos as malas no hotel e fomos descobrir o que é que estava a passar em Ibiza. E tive ali duas inspirações que consegui concretizá-las tanto uma como outra. Mas a primeira foi que eu fiquei admirado, porque os bares normalmente naquela altura, estamos a falar dos anos 80, logo de início dos anos 80,
e eram espaços aproveitados em zonas comerciais, não havia um sítio isolado para um estabelecimento, era tudo espaços aproveitados. E entretanto, eu fui beber um copo a um espaço que chamava-se Café Del Mar. E o Café Del Mar era precisamente uma moradia transformada em bar. Ora, aquilo despertou uma certa curiosidade e eu achei aquilo super interessante. De tal forma que, quando estávamos a vir de regresso para o Algarve, eu perguntei ao meu amigo, porque ele tinha, a família dele tinha uma moradia ali na Oura, que é o atual Libertos Bar, e era a moradia de férias da família, que costumavam ir para lá. E eu, de repente, lembrei-me assim, olha, pá, a tua casa é que dava ali um bar, um Café Del Mar também. Ah, estás a brincar? Não estou nada, estou a falar a sério. Estou lá, se ali funciona, eu acho que aqui também é capaz de funcionar. E não estás interessado em vender a casa? Pá, vou falar com a minha família, vou ver e tal. E assim foi. Passado 2 semanas, eu ligo-me e diz, olha, a minha família diz que, pronto, a hora já não está tão calma como era de antes. E, epá, se calhar até vende e tal. Pronto, ele deu-me um valor, eu não aceitei, fiz uma conta-proposta, chegámos a acordo e foi assim que eu comprei a moradia para transformar em bar. Portanto, inspirado no Café Del Mar de Ibiza. A outra segunda inspiração, que não tem a ver com esta entrevista, mas que eu aproveito na mesma viagem, a outra inspiração foi eu ter ido a uma discoteca pela primeira vez ao ar livre, que eu achei aquilo pá, fora de série, que era o KU, KU de Ibiza, que hoje já tem outro nome, já foi privilégio, hoje chama-se Futuro, não sei o quê. Universe. Pronto. Mas quando aquilo abriu inicialmente, chamava-se CU e era um espaço ao ar livre. Epá, eu achei aquilo, pá, achei aquilo realmente uma coisa giríssima, pá. A possibilidade das pessoas estarem a divertir, pá, mas ao ar livre, e tinha piscina também. E aquela inspiração também ficou-me na cabeça. E pronto, andei, abri o IRS, pá, que era ao fim e ao cabo quase uma cópia do CU, só que, epá, mal posicionado. Quer dizer, essa parte aí é que eu realmente não tomei em consideração, que o CU de Ibiza estava no meio do campo e eu vou abrir o IRS, outro CU, mas no meio da cidade, pá, que me deu imensos problemas em termos de reclamação de ruído. Mas pronto, mas foram 2 inspirações que eu realmente concretizei e fiquei contente com isso, não é? A viagem a Ibiza foi pura coincidência. Portanto, a família com quem, os amigos com quem te levaram a Ibiza, não havia nada planeado na altura. Não, nada. Calhou, de facto, haver uma moradia dessa família que depois a inspiração acabou por se concretizar na moradia desses familiares. Exatamente. E destes 40 anos do Libertos Clube, quais foram os momentos mais altos e mais baixos ao longo desta trajetória? Olha, os mais altos foi a grande maioria. Realmente, pá, não tive assim grandes períodos baixos no Libertos Bar. Momentos altos de inspiração, de projetos novos, tudo o que era loucura a gente aplicou naquele bar. Aquele bar realmente serviu tudo. E inicialmente tinha a piscina, utilizámos a piscina para concursos, imensas festas, portanto, aquele bar sempre deu tudo o que havia de novidade, assim como a Discoteca Kiss, igualmente, pá, tudo o que era novidade, tudo o que estava a surgir em termos de animação para o Algarve ou para Portugal, foi trazido para estes 2 estabelecimentos, sem dúvida alguma. As marcas. O momento baixo foi realmente, epá, uma perseguição que eu tive em relação ao bar, ou seja, na altura, pá, tínhamos aí um comandante na Guarda Nacional Republicana, no qual não morria muito de amores comigo, porque eu realmente não aderia talvez a algumas ambições que ele queria,
E então, como na Liga de Amores, tínhamos aí uns confrontos e umas fricções. E ele arranjou forma de arranjar tanta reclamação, a maior parte inafundadas, que levaram ao encerramento do bar. Então tive o bar fechado durante 3 semanas no período de verão, o que realmente foi mal. Foi muito mal para o bar, foi mal economicamente, mas pronto, digamos que parece que tinham como objetivo realmente fechar um bar, porque isto ia-lhes dar, pronto, ia-lhes dar um certo prestígio, não é? E foi para mim um momento baixo daquele bar, o resto foi sempre alto. Isso é bom, em 40 anos haver muito mais momentos altos do que baixos, que de certa forma também moldaram aqui a nossa, portanto, esta casa mediática que ainda hoje está com tanta saúde. E a nível de personalidades, qual foi a personalidade mais marcante que conheceste no Libertos Clube e qual foi o momento mais marcante também que experienciaste na casa durante o funcionamento? O momento mais divertido, o momento mais extrovertido? Mais uma vez, os momentos foram muitos. Aliás, aquele bar não parava, aquele bar constantemente tinha coisas a acontecer. E eu devo dizer que durante muitos anos foi o ponto de encontro, o ponto de paragem de todos os nossos futebolistas. Assim que o campeonato nacional terminava, eles vinham de férias para o Algarve, era ali que se encontravam. A personagem mais marcante nos dias de hoje foi o Cristiano Ronaldo, não é? Que lá teve várias vezes, o Figo várias vezes. Aliás, todos os futebolistas, hoje, uns ainda em ação, outros retirados, todos eles fizeram amizade comigo e passaram pelo Libertos Bar. Portanto, tirando isso, também algumas figuras políticas por lá passaram. Da canção, o caso da Bonnie Tyler, minha amiga de há muito tempo. Portanto, digamos que aquilo era, sem dúvida, todos os anos, personalidades novas que por lá passavam. Dos momentos mais marcantes, como nós vemos em fotografias, na vida real, tive o prazer de ver uma outra situação, mas fora do período de funcionamento da casa, mas a piscina, aconteceu muita coisa naquela piscina. A piscina era o epicentro um bocadinho daquilo dos momentos assim um bocadinho fora da caixa que se passavam naquele bar. Algum desses episódios mais divertidos que queiras contar ou que tenha ficado na mente? Pois, digamos, é assim, quando eu adquiri aquela moradia, a piscina era enorme, portanto, não precisávamos de... Inicialmente achei logo por bem manter uma piscina, até porque ainda não tinha o IRS aberto e uma discoteca com piscina, digamos que um bar com piscina, como ainda não tinha chegado ao IRS, mas já tinha aquela mente, seria realmente um polo de animação. E assim foi, mantive a piscina que a casa já tinha. Só como era muito grande, cortei para aí metade, mas mantive a piscina. E a piscina serviu realmente para muita coisa. Fazíamos brincadeiras, concursos, de género, primeira pessoa a mandar-se para a piscina ter uma garrafa de champanhe, às vezes a mandarmos a garrafa lá para o fundo para irem pescar. Fizemos concursos de t-shirt molhada e concurso de moda em volta da piscina. Agora, aquilo realmente ganhou uma notoriedade de tal forma que cheguei a uma altura tive que parar. Tive que parar porque como havia clientes que viam as pessoas mandar-se para a piscina a nível de provocações, ou por uma garrafa de champanhe, isto, aquilo, depois começaram a surgir clientes que achavam que aquilo era absolutamente natural. E então, há uma noite que eu vejo 3 alemães que estavam no bar e de repente despiram-se todos nus e foram nadar para a piscina. Um momento marcante. Esse foi marcante. Digo eu assim, desculpa lá, mas isto não é possível. Para eles acho que já era natural que aquilo acontecesse. De maneira que, pronto, tive de trabalhar um bocado. E depois também porque
porque também começámos a ter mais clientela e porque havia necessidade de ter mais espaço comercial e chegou uma altura em que acabámos com a piscina. Pronto, tivemos que acabar com a piscina, hoje praticamente é uma pista de dança no sítio da piscina, mas pronto, tudo tem o seu tempo e acho que a altura da piscina no bar foi marcante, não havia assim nenhum bar com piscina na altura. Hoje é aquilo que realmente é necessário para funcionar, é já não ter a piscina. Se calhar até já nem tinha tanta piada, nem era tão bem aceito. E se tiveres que caracterizar o conceito atual do bar, a alma deste Libertos Clube atualmente, e também o que é que o torna tão distinto de todos os outros bares que cada vez são mais à nossa volta. O que é que distingue o Libertos Clube hoje em dia da Para mim, concorrência? o que distingue o Libertos foi aquilo desde a sua essência que foi qualidade e segurança. Foi uma das coisas, nós nunca deixámos banalizar a ir atrás dos nossos vizinhos ou nossos concorrentes na situação de pago uma e bebe duas e outras coisas do género. Portanto, sempre pactuámos pela qualidade, pelo bem-estar, a segurança dos clientes. Portanto, é isso que desde o início e ainda hoje marca a diferença em relação aos meus concorrentes. Roberto, como é que analisa, como é que viu a vida noturna de Albufeira mudar nestes últimos 40 anos? As tendências, o tipo de público, etc. Epá, mudou muito. Não tem nada a ver. Mas pronto, eu penso. Isto também tem a ver um bocadinho com os horários. Eu quando comecei, ou seja, quando abri o Kiss, estamos a falar em 1981, aliás a década de 80 e a década de 90 foi pactuada também um maior controle de noite, ou seja, os horários não são os mesmos que agora. Os bares fechavam às 2 horas, os bares não funcionavam como hoje, de janelas, portas abertas. Não tinham DJ, não era? Havia música, era uma música ambiente para a gente ouvir e conversar. Hoje não, tem DJs, são verdadeiras discotecas ao ar livre. Mudou muito. Portanto, os horários foram mais alongados, as pessoas dispersaram um bocado na noite. Depois, hoje, temos a situação das redes sociais. Eu recordo-me na década de 80, 90, as pessoas iam aos estabelecimentos porque encontravam lá o dono. Portanto, o dono do estabelecimento era essencial para dar as boas-vindas e as pessoas sentiam-se à vontade. Hoje, atualmente, não. Hoje, atualmente, ninguém conhece ninguém. Aliás, conhecem os estabelecimentos pelas redes sociais, por aquilo que realmente é publicado, por aquilo que é dito. Isto hoje vão umas com curiosidade, outras porque realmente acham que é o sítio ideal, mas já não são locais personalizados, já não tem nada a ver. Portanto, há uma diferença muito grande, sem dúvida. Depois também vejo que a juventude hoje em dia já não está virada para o álcool, está virada Para a saúde, enfim, para o desporto. para a saúde. Está mais para a saúde, para o desporto, é um facto, não é? Também, se calhar são capazes de não sair, ficar em casa, agarrado aos computadores e às coisas. E aos telemóveis. Realmente, digamos ponto. que isto ficou, de certa maneira, muito sazonal. Cada vez mais. E ficou muito mais difícil a sobrevivência do negócio, porque hoje, digamos, as pessoas vão aquilo que veem, que ouvem, que dizem, não têm um gosto próprio de chegar lá e dizer, epá, porra, estou bem, sinto-me bem, está aqui o dono e tal, dá para conversar. No seu Virou-se um bocado impessoal.
No seu entender, a cidade de Albufeira mudou para pior ou para melhor nas perspectivas do público-alvo do Libertos? Não, mudou para pior. Mudou para pior. É a sua opinião. Bem, aqui também uma vertente, ou seja, refere-te mais na questão do Libertos, não é? Sim. Mais Do na nosso questão do público-alvo, da qualidade que sempre apostamos. Pronto, digamos que ganhamos agora, ultimamente, um tipo de cliente que de antes não tínhamos. E é um tipo de cliente que realmente hoje vive através de zonas VIPs, faz questão de ter um tratamento diferenciado do resto, que era coisas que antes não havia. Anteriormente, a diferenciação era aquele que mandava vir garrafas do whisky e depois pagava no final do mês. Portanto, que mandava guardar? O melhor cliente era aquele que devia mais, estás a saber? Hoje já não acontece isso. Pagam antecipadamente antes de servirmos a garrafa. Hoje é o contrário, hoje pagam primeiro e depois é que são servidos. Portanto, nesse aspecto, eu acho que melhorou em termos de clientela, de exigência de serviço, de zonas VIPs, tudo bem. Agora, em relação à Albufeira, nós estamos a perder com a falta de qualidade dos clientes que frequentam a Albufeira. Porque Mais jovem, né? Porque de antes Albufeira era a capital do turismo. De antes toda a gente vinha para Albufeira, eles podiam estar em Vila Moura, Quinta do Lago, não sei o quê, mas é aqui que vinham, porque era aqui que acontecia as coisas. Mas acontecia as coisas em situações normais. E hoje não. E hoje Albufeira ganhou um estatuto péssimo, pelos acontecimentos que tem havido, um descontrole total de segurança, um desbarate de oferta entre estabelecimentos, porque entram em pânico quando não têm clientes e realmente tiram a qualidade dos produtos e da terra em si. Portanto, quer dizer, para o Libertos Bar continua sazonal, o que era uma coisa que antes não, eu antes abria o ano inteiro. Eu antes abria o ano inteiro. Agora, atualmente, já é impossível. Portanto, este ano agora está sazonal, abrimos 6 meses e funcionamos 3, minimamente. Isto porquê? Porque ganhamos um público, que é um público exigente que até gasta, mas é um público que só está cá em determinada altura, digamos durante um mês, ok? E tirando esse público que nos dá um bocado de qualidade pelo consumo que eles fazem, não é? E pela exigência, tirando esse público, depois o resto ficamos pendente do turismo, que atualmente Albufeira está com um turismo juvenil. Turismo de massas. Um turismo de massas juvenil, sem poder de compra. Antes o Libertos Bar, na altura, agora o Libertos Clube, era um clube mais para nacionais. Não havia tanto turismo estrangeiro. Agora nós, há cerca de uns 10, 11, 12, 13 anos, mudámos para o sistema da casa e pusemos a casa mais internacional. Foi por isso que veio esta clientela mais da Europa, estes turistas mais europeus, que fizeram que o consumo fosse superior, porque é totalmente o consumo dos portugueses com o dos turistas estrangeiros. Eu acho, no meu entender, penso que o turista português não é tão consumista como o público estrangeiro. Tem alguma opinião sobre isso? Bem, vamos lá ver. Eu quando digo que nós ganhamos uma clientela de zonas VIPs, ao fim e ao cabo estamos a falar a maior parte de clientes portugueses, imigrantes, não é? Mas que já vêm com uma ideologia diferente, não é? Agora, não há dúvida que nós somos obrigados a procurar mercados, porque se o mercado nacional, se o português hoje, atualmente, não vem para Albufeira porque tem medo e nem deixa sair os filhos à Rua da Oura porque não sentem segurança, obrigatoriamente nós temos que procurar outros mercados. Inclusivamente, a gente vê a zona da Oura, essencialmente, porque por acaso, a Baixa de Albufeira ganhou bastante, quando foi após as obras do Pólis,
realmente aqui ficou mais organizado e tem sabido tirar partido disso. A Rua da Oura, que na altura, antes do Polis, era realmente a atração, era onde toda a gente queria vir, era para a Rua da Oura. A Baixa da Albufeira não funcionava por isso simplesmente. Hoje é precisamente o contrário. Mas várias coisas contribuíram para isso. Inclusivamente, na Oura, os poucos restaurantes que há, e alguns ainda Cada vez bons, menos. se algum cliente nacional ou mesmo estrangeiro que tem carro, que é normal, se está hospedado num hotel 5 estrelas, normalmente os hotéis são um bocadinho fora das localidades, e então aluga um carro, tem um carro. A gente não tem estacionamento público. Não existe estacionamento público, quer dizer, as pessoas querem vir visitar e onde é que põem os carros? Não dá. Depois o Libertos Bar este ano teve um problema maior. Corta o trânsito na Rua da Oura. Até aí estou absolutamente de acordo. Mas ainda havia 2 acessos para ir para o Libertos Bar. Este ano cortaram um acesso, quer dizer, e o outro é nas traseiras, que ninguém sabe onde é que é. Portanto, este ano o Libertos Bar, e ressentiu-se na receita, teve mais este desafio, mais este combate, que as pessoas querem ir ao Libertos e não conseguem, não é? Sr. Alberto, existe algum tema ou evento especial que eu gostava de fazer, de trazer para o bar, mas ainda não teve a oportunidade? Algum evento em especial que gostava de fazer no clube, no Libertos Club, mas ainda não tivemos a oportunidade de? Bem, eu acho que Nós tivemos o eventos Libertos Bar- fantásticos, deixa-me recordá-lo, nós tivemos os saltadores de Acapulco lá no bar. A saltarem daquela distância lá enorme para a piscina Para a do Libertos. piscina, Em chamas. completamente a arder. Completamente Saltadores de a arder. Acapulco no Libertos Club foi fantástico. São coisas inéditas, é impensável trazer e nós na altura trouxemos. Pois. Tivemos desfiles de moda, temos um evento que já faz 15 anos, que também tem perdurado no tempo, tem sido também um evento bastante emblemático, por acaso. Mas talvez haja algum que tenhas visto lá fora. Qual foi esse? O Tiago Cortês, o Notorious. Começou por ser o Afro Groove, Afro que hoje Groove. em dia é o Notorious Friday, que sim, ainda sim, hoje arrasta uma clientela específica e a clientela do dia a dia, que fica muito também satisfeita com aquele estilo musical, com o conceito de festa. Mas há alguma coisa que tivesses visto no estrangeiro, sobretudo, que gostasses de replicar no Libertos e que ainda não tivéssemos dado esse passo? Bem, eu penso que o Libertos está num bom caminho, e aquilo que eu gostaria era de acrescentar mais qualquer coisa. Ainda não foi possível, porque ainda não conseguimos arranjar o espaço ainda para isso, mas realmente eu acho que o Libertos Bar precisava ali de um apoio que não fosse só bar. Ali um apoio, por exemplo, uma restauração, para mim, o tema mais consistente é o asiático, é uma fusão, uma coisa. Pudesse trazer os clientes um bocadinho mais cedo, pudessem desfrutar e dar logo continuidade. Eu penso que é aquilo que eu gostaria que acontecesse no Libertos Bar. Pronto, cá está. Temos que criar um bocado de condições de acesso. Eu acho que este ano, e felizmente que a Câmara vai mudar de presidência, e vamos ter que nos bater seriamente em não nos abandonarem, porque é o único sítio em Albufeira que ainda consegue trazer gente gira, e gente capaz, em condições, e que nos facilitem o acesso, que não compliquem, porque senão a gente não pode virar mais um bar igual aos outros, não dá, isto não traz mérito para o Albufeira. Não podemos viver só de praias, nem de hotéis, temos que ver também a parte noturna, ajuda muito aos turistas que querem fazer um pouco de tudo, não querem vir só para a praia ou só para a serra, querem também poder jantar e sair à noite também. Isso é o que os turistas pedem, é isso que nós oferecemos e é isso que eles têm que ver, que nós temos que arranjar qualidade para eles, para os turistas sentirem-se bem. E o Libertos Bar está no bom caminho, além de
de todas as nossas empresas que nós temos, do nosso grupo, e eu penso que é isso que nós oferecemos aos clientes. É isso que eles têm, eu acho que é isso que temos que dizer a eles e frisar a eles que nós estamos no bom caminho. Agora, queremos é que os outros nos sigam também, porque bares com má qualidade, com o serviço que estão a dar na hora, é muito mau. Nós somos avaliados por isso e para o positivo, ainda bem. Sim, é porque sozinhos também não conseguimos. Precisamos de apoio. E aqui o apoio é totalmente camarário, que deixou-se dormir um bocado, porque cá está, a Albufeira já foi o que foi, teve muita qualidade, e a Albufeira bateu no fundo. Portanto, neste momento há a baixa da Albufeira, porque tem ali uma série de dormitórios em volta e é uma concentração, está tudo bem. Mas depois tirando isso, os negócios estão complicados, e pronto, esperemos que agora esta nova Câmara abra os olhos e veja isso, mas pelo nosso lado a gente continua a fazer o melhor que pode. Sr. Alberto Pinheiro, como nota a evolução do comportamento dos clientes ao longo destes anos? O comportamento piorou, no meu entender. Os meus clientes antigamente, por mais atrevidos que fossem, eram gentlemen, tinham atitudes, realmente não ofendiam ninguém. E atualmente não, eu vejo muita agressividade nas pessoas. Não sei se foi por causa do Covid ou não, ou da vacina, mas em qualquer momento a gente diz uma coisa e as pessoas reagem logo muito mal, parece que não estão satisfeitos com eles mesmos. Há reações muito impulsivas que para mim o comportamento piorou bastante. A liberdade de expressão veio a atrasar um bocado o contacto das pessoas? Não, também havia liberdade de expressão naquela altura, só que era dita de uma maneira mais elegante, agora não. Agora é mesmo para ofender. Não é interessante abordar aquela parte em que acho que a noite, na altura, era um ponto de encontro para as pessoas realmente se encontrarem, se conhecerem, e talvez muitos casamentos começaram no Libertos Clube, e que hoje em dia parece que tudo isso é feito de uma forma mais virtual. Parece que ninguém vai para se conhecer uns aos outros, parece que já se conhecem. Muitas vezes falam nas redes sociais e chegam aos sítios e nem se falam. Não é? São Tratam-se por amigos e vai só ao fim e ao cabo vão saber que são amigos do Facebook. E não será que isso também veio fazer com que a noite já não seja tão mágica? Porque as pessoas já não vão com esta vontade de conhecer pessoas, já as conhecem, já não há nada de novo. A não ser os turistas que... Antes havia o romance, havia a curiosidade de conhecer, havia aquela luta de chegar até lá, e arranjava-se mil e uma artimanhas para arranjar uma desculpa para chegar até lá. Agora não, vai-se ao Tinder, pronto, chega-se logo e acabou. O flerte deixou de existir, o flerte, não é? Sr. Alberto, em relação ao Libertos, qual é a maior dificuldade em recrutar e manter pessoal para trabalhar na noite, onde o trabalho é sazonal e bastante exigente? Isso é um grande problema, não é? Mas é um problema que eu vejo a nível nacional, talvez não tanto em Lisboa e o Porto, que hoje já conseguem trabalhar o ano inteiro, não é? Mas nós aqui no Algarve temos muita dificuldade. Para já, os bons profissionais, muitos deles ausentaram-se do país à procura de melhores condições, não é? E há aqui um bocado de falta de técnicos a sério. Depois, somos obrigados a ter que trabalhar com a imigração. A imigração não tem conhecimentos, tem que estar a explicar tudo e mesmo assim muitos não conseguem chegar lá. Nem falam a língua. Há falta de apresentação também, para uma abordagem direta com o cliente. Portanto é uma dificuldade muito grande, acrescida a isso, porque realmente o problema da habitação é um problema também grande a nível nacional e os preços que se praticam hoje em dia, é impossível um trabalhador estar a pagar um apartamento. Eles têm que se organizar e dividir e serem vários, porque na verdade
há apartamentos que pedem de aluguer aquilo que é o vencimento mensal de um trabalhador, epá, não há condições, portanto, o que acontece é que nós, agora, para poder ter gente para trabalhar, epá, temos de dar alojamento. Se pudesse mudar a Rua da Oura, o que faria e porquê? Bem, para já, eu faria aquilo que este novo Presidente tem em mente, espero que ele vá à frente com isso. Eu faria uma reclassificação total na Rua da Oura. Para já ia ver que aqueles estabelecimentos estão legais e os que não estão legais. É a primeira. Isto não estão legais, epá, pura e simplesmente ao legalizar, fechava portas. Depois, para mim, o que é um bar, o que é o restaurante, o que é o snack, é o snack. Não pode agora um bar ou contentores na rua estarem a fazer um confronto direto com os restaurantes, servirem comidas, tudo e mais alguma coisa. Nem casas de banho tem. É uma anarquia total. Lojas de kebabs, isso então, meu Deus, é mais que muitas e francamente não precisamos daquele tipo de comércio. Pá. Aquilo não é para nós. Nós estamos numa zona turística, queremos estar numa zona turística de eleição, epá, não pode ser aquilo. Aquilo é para um Bombaim, para Goa, para outras coisas. Não pode ser para aquilo. Depois, também regulava a questão das esplanadas. Epá, hoje em dia as pessoas não conseguem andar nos passeios públicos. Os passeios estão ocupados pelas esplanadas. Epá, é uma bandalhice tremenda. E, no meu entender, eu agarrava-me um bocadinho à questão do horário. Eu, para mim, reduzia o horário dos bares para as 3 da manhã. 2 não, é passado, também acho que não é pouco. Mas 4, epá, acho que é um exagero, porque está mais provado que a partir das 3 da manhã a maioria das pessoas já estão alcoolizadas, outras já gastaram o dinheiro, epá, e estão ali a empatar as pessoas e a alimentar bobadeiras e confusão e pancadaria na avenida, na rua, sem necessidade nenhuma. Portanto, eu para mim, ao retirar uma hora aos bares, é a mesma coisa que estar a retirar uma hora de confusão e de mau ambiente. Portanto, isto é o que eu faria. E nunca mais iria dar licenças de bares ali, já chega. Temos bares a montes. Pá. Se quiser, abre restaurantes, abre pastelarias, abre sapatarias, abre... Epá, chega de bares. Tudo menos lojas de kebabs, não é? Quer dizer, não quer dizer que não, eu não sou contra, mas é exagerado a quantidade de kebabs que há naquela rua. Pá. Nem casas de banho tem, nem nada. Para mim, mais grave de tudo, é a questão dos stouts. Epá, eu não vejo, é realmente tirar a qualidade ao que quer que seja o estabelecimento. Epá, bares com 3, 4 stouts, pá, indianos, pá, nem sabem inglês, chateiam as pessoas, puxam para aqui e para ali. Epá, isto é do pior que há. E oferecerem. Isto é uma ciganada do pior que há. Isto é um cliente normal, bom. Epá, nunca mais vai àquela rua, é puxado de um lado, é puxado do outro, epá, deixa-me da mão, o que é isto? Não gostam de ser abordados. Porra, será que não posso escolher à vontade onde é que quer ir? Epá, não pode Sr. ser. Alberto, caso tivesse que começar a sua carreira presentemente, teria a mesma confiança em abrir o Libertos Club em Albufeira? Na atualidade, agora? Epá, agora, na atualidade, não o faria, pá. Na atualidade não faria. Avaliava a situação da rua, das condições, epá, e dizia para o cliente que eu quero, para o cliente, não posso estar aqui. Eu hoje estou mal localizado. Para o meu cliente, para a minha ambição, eu estou muito mal localizado. Mas só que agora tenho que me aguentar, né? E tenho que defender aquilo que lá está, mas não o faria ali, não. Passamos agora para um conjunto de perguntas mais do foro pessoal. E a primeira pergunta é se existe algum segredo para um equilíbrio entre a vida da noite e a vida durante o dia. Porque na tua posição, e eu como teu filho sempre vi que existia, portanto, o acompanhamento à noite, em que temos, de certa forma, participar da diversão e temos que estar com os clientes e temos que estar, de certa forma, desinibidos, porque
queremos também dar algum exemplo dessa mesma diversão, mas por outro lado, o negócio gera-se durante o dia, com responsabilidade, com seriedade, com regras, como todas as outras empresas ditas normais ou que funcionam de dia têm. Qual é o segredo de ter estas duas? Como é que se consegue estar nos dois lados? Como é que se consegue este equilíbrio para não nos perdermos, sobretudo à noite, e para conseguirmos estar presentes de dia? Considerando a personalidade da pessoa durante o dia e à noite, aquilo que eu entendo é que durante o dia, acho que somos nós mesmos. Nós mesmos, preocupados, ir ao escritório, ter as coisas em dia, alinhadas, etc. Tudo bem. À noite, ao fim e ao cabo, pôr um bocado em prática o trabalho que a gente desempenhou durante o dia. E aí temos que ser bons atores. Mas isso só não chega. A gente também tem que gostar daquilo que faz. Porque se a gente não gosta daquilo que faz, passa a ser um mau ator. E o que é facto é que nós estamos lá precisamente não só para ver se as coisas estão a correr de acordo com a nossa vontade, com aquilo que nós queremos, mas também para falar com os clientes. É para mim o mais gratificante deste negócio é que a gente está a conhecer pessoas todos os dias diferentes, e fala, e convive, e bebe um copo, e idealiza. Agora, são duas personalidades, uma de dia e outra à noite. Isso compreendo e acho que é necessário. Então, ainda aprofundando ainda um pouco mais a parte pessoal, qual foi o maior sacrifício pessoal, passa a redundância, que a vida noturna exigiu? Ou seja, o que é que foi mais difícil enfrentar ou ter que lidar por ter uma vida tão preenchida que te levou a trabalhar de dia e de noite e que te levou a alguns sacrifícios pessoais? Quais e de que forma é que isso se impactou? Eu considero que aquilo que eu passei, hoje em dia já não há necessidade de outra pessoa voltar a passar. Neste caso, a tua pessoa. Porque no meu tempo era aquilo que eu digo. Era importante a presença da pessoa, a saber receber, e era reconhecido, toda a gente sabia quem era, iam lá por isso. E hoje já não é tanto assim. Hoje tens as tuas amizades, conforme eu tenho, e elas fazem questão de aparecer, isto representa 5% ou 10%, mas e depois o resto são turistas, são pessoas estranhas que vão lá porque ouviram falar bem do bar, porque viram através das redes sociais. Portanto, hoje é mais importante um bom controle, e já invalida um bocado a presença física da pessoa lá, embora eu seja da opinião que a gente não pode abandonar este tipo de negócio, a gente tem que aparecer sempre, ou se não é sempre, disse um dia não, mas tem que se acompanhar, é um negócio que tem que ser acompanhado, e tem que ser acompanhado, é mais porquê? Já não é pelo próprio cliente esse, que esse vai lá, não é por nós, esse vai lá porque a casa é boa, porque gostaram, porque falaram, porque viram, enfim. A necessidade que eu ainda hoje sinto, independente de um bom controle de gestão, e que possa dizer que falta isto naquele bar ou falta aquilo, não sei o quê, a presença que eu sinto que é necessária aparecer fisicamente, é porque realmente os nossos funcionários não são perfeitos, não são bons profissionais. A gente tem que constantemente, todos os dias, andar a repetir o que é que tem que fazer. E se a gente não aparece, as coisas não são feitas. É o único handicap que eu vejo neste negócio, nesta atividade, é a necessidade da presença do interessado só para poder avaliar e controlar que as coisas estão a ser feitas, bem feitas e de acordo com aquilo que a gente quer. Porque eu já sei que
As pessoas, epá, a gente tem que andar a repetir todos os dias a mesma coisa. Epá, no dia a seguir já não se lembra, já não sei quê. Se calhar são capazes, o próprio gerente, se calhar é capaz de metade do bar ter as lâmpadas fundidas e ele ainda nem deu por isso. São pequenos exemplos. Mas, e então, é esta a parte perigosa do negócio. Estes pequenos pormenorzinhos, se não forem retificados a tempo e horas, isto vai-se deteriorando, e quando a gente dá por ela, pá, já não tem mãos a medir, já não tem forma de corrigir. De certeza que nos Estados Unidos, e talvez alguns países do norte da Europa, de certeza que, epá, o dono, se calhar, nem nunca lá aparece. Epá, mas há ali um profissionalismo, há ali uma exigência, há um rigor, um líder. que aquilo funciona na hora, hoje, amanhã e depois, sempre certinho. A falta de liderança é constante nos sítios, não há pessoas para isso. Portanto, nesta É parte este o problema que eu vejo. do sacrifício pessoal, portanto, assumo que aquilo que está em jogo é o tempo, ou seja, o sacrifício que mais pesou sobre ti e sobre a tua carreira foi teres tido pouco tempo para ti ou pouco tempo para os teus familiares. Sim. E que talvez tenha sido esse o fator mais difícil de lidar, pela constante necessidade de presença à noite, numa altura em que não havia gerentes, tu eras o gerente, tu abrias a porta, fechavas a porta no final, contavas o dinheiro, despedias-te das pessoas, fazias a recepção às pessoas, portanto, acabavas por fazer um pouco de tudo no negócio, mas no dia seguinte tinhas que fazer o mesmo, mas no escritório. Ou seja, tinhas que planear e tinhas que controlar e fazer com que as contas batessem certo. Portanto, esse sacrifício é chamado tempo, correto? Não há dúvida que eu apanhei uma época em que, na verdade, eu era tudo na casa. Eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair, eu era o Relações Públicas, eu era o gerente, eu era o segurança, eu era tudo e mais alguma coisa. No dia seguinte fazia as compras. E, epá, não há dúvida que na minha vida houve um preço a pagar por isso. Houve um divórcio, houve mais uma separação, houve mais uma série de conflitos. Pronto, mas é uma opção de escolha. Ou realmente eu levava avante o meu projeto e garantia aquilo que eu consegui garantir até hoje, epá, ou então, por isso simplesmente, teria que pôr isso de lado, em prol de um casamento, em prol de... Pá, quer dizer, eu tentei fazer o meu melhor possível, mas realmente a falta de tempo, não havia tempo para tudo, não havia. Afetou a vida pessoal. Não havia tempo para tudo. E eu que tinha-me empenhado num projeto, pá, e as coisas estavam a correr bem, eu não queria de maneira nenhuma que perder aquilo. Não podia. Pá. E então aí, pronto, quem está connosco, ou realmente compreende e aceita, epá, ou então, pronto, claro, surgem problemas. Pá. Então, e se tivesses que dar um conselho a ti próprio, portanto, quando tinhas 30 anos e estavas a começar, que foi por esta altura, mais ou menos, que abriste o Libertos Clube, qual seria o conselho principal que darias a ti próprio, se pudesses voltar atrás no tempo, mas com o conhecimento atual, com tudo aquilo que passaste, o que é que terias feito diferente? Epá, tudo o que eu fizesse diferente não tinha conseguido o que consegui hoje. Epá, é muito difícil, foi muito trabalho, epá, muita exigência, muito sacrifício, muita coisa. Muita dedicação. Mas se eu tivesse voltar atrás, quando tivesse meus 30 anos novamente, e nos tempos em que era naquela altura, epá, era obrigado a fazer o mesmo, senão não tinha conseguido chegar onde chegar. É difícil. Hoje, epá, eu hoje aceito e confio que há já outros modos de trabalho, epá, a informática em si, outras coisas. É aquilo que eu digo. Hoje já não precisas fazer aquilo que eu fiz, nem pouco mais ou menos, porque já há um outro tipo de controle, já há outras coisas que realmente... Pá. Agora, o único problema que tu vais enfrentar
epá, é o pessoal. É o único problema, é o pessoal, porque de resto as casas pá, existem, estão atuais, a manutenção tem sido feita, está tudo bem, procuramos para novos clientes, tentamos fazer o melhor. Agora, a única preocupação é realmente o staff. Pronto, e aí no staff, epá, tu melhor que ninguém agora, com a tua do tempo, vais ver. Ou tens pessoas capazes que tu dizes, epá, posso ir dormir descansado, ou então estás sempre na dúvida e se não fores lá, fazes metade do dinheiro. Então, e para finalizar, agora com os teus 71 anos, não parecem? Quase 72, já Parecem falta mais 61 e com mais de 44 anos de experiência ou de empresário da noite, porque a experiência é mais vasta do que esses 44 anos. Quais são as lições mais valiosas que aprendeste e que queiras transmitir? Olha, eu aprendi que com mentiras e com o não ser correto, não ser honesto, não leva a lado nenhum. Eu aprendi que epá, nós temos de ser corretos, não nos podemos deixar comer, é um facto, não é? Daí a razão que ainda hoje eu nunca aceito logo à primeira nem um orçamento, nem uma sugestão, mas temos de ser corretos, temos de ser honestos, temos de saber ouvir. Saber ouvir. Eu sou muito para o diálogo e no diálogo a gente aprende muita coisa. Já aprende a pessoa que está a falar connosco, epá, se realmente é verdadeiro ou não é, se vale a pena ajudar ou não vale. Portanto, sou muito do diálogo. E é aquilo que eu digo, epá, prezo pela seriedade, pela transparência, epá, que eu saiba, nunca enganei ninguém com intenção, a não ser que fosse uma brincadeira. Portanto, estou absolutamente tranquilo com a minha consciência e a lição que eu tiro disto tudo é que muita gente, epá, depois de serem corretas, não merecem aquilo que têm. Porque, ou seja, pronto, a pessoa em si, no meu caso, eu fico lisonjeado, eu fico tranquilo e não sei o quê. Mas depois eu vejo gente muito boa, pá, fui atraiçoado, pá, apunhalada, tudo e mais alguma coisa, e não mereciam. Daí a razão que, epá, ser bom é uma coisa, mas ser demasiado bom é outra. A gente não se pode deixar envolver conversas para manhosas. Pá, temos que ser um bocadinho desconfiados hoje em dia, temos que avaliar bem as coisas. Pá, somos o que somos, mas pá, temos de defender, não podemos deixar ser comidos. Por isso, daí a razão que, epá, e nos dias de hoje, cada vez pior, porque se no meu tempo havia 2 ou 3 formas de enganar as pessoas, epá, hoje há 100, de toda a maneira feitio. 100.000. Portanto, a gente continuar a ser como somos, mas sempre aqui com um curiosinho de desconfiança, porque nunca sabemos com quem estamos a lidar. Agora, eu estou tranquilo comigo. Nunca prejudiquei ninguém. Foi os meus 44 anos de experiência, aliás, até são mais, mas 44 foi quando eu comecei o que isso, mas antes disso já tinha tido uma experiência, não a trabalhar por conta própria, mas por outros, e pronto, e a gente realmente vai aprendendo, vai vendo, epá, isto vai evoluindo, e às vezes evolui pela parte pior. E eu hoje aquilo que eu vejo é, pá, anda meio mundo a enganar meio mundo, esta é uma verdade, é uma verdade. Antes ainda havia um bocadinho mais de pureza nas relações, mas isto hoje, pá, eu não sei, mas isto hoje está tão difícil,
Aqui só desejos é sorte. Muito obrigado. Desejo sorte. Sorte para nós todos e continuação de muita sorte para ti também, para todos os projetos que ainda terás também. Filho, olha, pessoal, muitos anos de vida. muitos anos de vida. Epá, Então, e sobre o como futuro? eu vejo o futuro do O Libertos? futuro, porque o Libertos Clube é uma marca, mais do que uma empresa, é uma marca e que já tem 40 anos, mas que poderá alcançar outros tantos, ou mais até, porque há marcas que realmente são quase eternas. Como é que, com a visão que sempre tiveste e como visionário que foste, como é que antevês o futuro do Libertos Clube? Por exemplo, a 10 anos ou 20 anos, o que é que achas que serão as tendências ou o que é que achas que o Libertos Clube poderá fazer de mais e de melhor para continuar na vanguarda como sempre esteve? Bem, eu penso que o caminho a seguir, para já, é aquele que nós estamos a seguir. Se a gente puder acrescentar aquele fator de restauração e de alargar mais o conceito, e só vez dar é bom. Não podemos alterar nada do que estamos a fazer, senão ficamos igual aos outros. E é isso que a gente não quer. A gente não quer isso. Albufeira vai continuar a ser, podem já não chamar o capital do turismo, mas vai continuar a ser sempre o polo onde há animação, onde há os bares, onde há um bocado de confusão. Vai continuar a ser. Vai continuar a ser. Isto, o futuro do Libertos, tem um bocado a ver também com aquilo que a Câmara poderá alterar. Isto é importante. Imagina que a gente, a continuar como está assim, é uma dificuldade para o Libertos. É sim, senhor. Porque andamos aqui constantemente a ir buscar, hoje é os imigrantes, amanhã não sei quem. Mas somos nós a ir buscar os clientes. Porque aqueles que surgem naturalmente, aqueles que vão para a Albufeira naturalmente, eles querem aqueles bares, aquele desboche, não querem, há um ou outro que realmente gosta de qualidade e ainda vai ao Libertos, e está, mas digamos que a maioria, a quantidade, está naquele conceito, está naquilo, portanto, daí a razão que a gente tem ali um bocado de dificuldade. Agora, Albufeira vai continuar a ser Albufeira. Agora, precisamos ali de ajuda, sem dúvida que ali aquela rua, tem que ser reestruturada, senão vamos continuar a ter dificuldades e a gente gostava de trabalhar 6 meses, não é só 3, não é? Não é só 3. E até haver uma reestruturação, que eu acho que vai ter que haver e vai acontecer. Eu acho que sim, não há a mínima hipótese. Mas até isso acontecer, cá está. Nós este ano já temos que estar a preocupar, tirando os imigrantes, qual é o outro mercado que temos que ir buscar. Neste momento já temos que preocupar com isso. E então, cá está. O que é os holandeses? Temos de trabalhar com os holandeses, os belgas, não podemos ter um bar vazio. Pronto, temos que, mas pronto, sempre mantendo aquele cunho que é o Libertos, não há dúvida. Eu, por exemplo, ainda não aconteceu, mas eu gostaria, ainda de ter um conceito de praia em que fosse o Libertos Beach, ainda gostava, pode vir a acontecer, que acaba por ser também uma ajuda, uma coisa para a outra. É um complemento. Isso também era importante que viesse a acontecer. Pronto. Portanto, não vejo que, tirando as dificuldades que a gente tem hoje, possa ter mais dificuldades. Eu posso é que, se houver uma alteração a nível da Câmara e reclassificar aquilo, podemos é ter mais facilidades. Mas pior como estamos agora, não vejo. Não te preocupam estas novas tendências que têm vindo a emergir desde o período
que se iniciou basicamente durante o Covid e que muitos desses comportamentos se mantiveram, que é o facto das pessoas cada vez saírem menos à noite, cada vez saírem até mais cedo. As discotecas têm estado a fechar pelo mundo fora e todas as tendências começam num mundo mais civilizado ou nas grandes metrópoles deste mundo. E nós vemos exemplos nas capitais europeias e mundiais em que há este virar de realidade, que é as pessoas estão de facto a sair menos à noite, consequentemente os negócios de noite estão a ter piores resultados, sobrevivem os mais fortes, muitos ficam pelo caminho, as camadas mais jovens estão a beber menos álcool, estão a preferir eventos durante o dia, durante a tarde, e portanto, sendo o Libertos Clube uma casa de noite de raiz, isto preocupa-te a médio e longo prazo, que possamos ser afetados por esta tendência que está a surgir pelo mundo fora? Podemos, é um facto. Daí a razão que eu achava por bem que houvesse redução no horário e aí obrigar as pessoas a sair mais cedo. Viu-se isso na pandemia, que as pessoas vinham cedíssimo para os bares, sabiam que aquilo tinha que fechar à meia-noite ou às 2 ou o que é. Portanto, vejo aí uma redução de horário iria ajudar e depois cada vez mais, cá está, cada vez mais temos que ser nós a ir à procura do cliente. É porque se ele já quer ficar mais em casa, se ele já sai menos, tem que haver aqui uma preocupação em trazê-los para a rua. E aí, pronto, e cá está, temos que ver o que é que eles gostam. É mais durante o dia? Então vamos ter que fazer umas festas durante o dia? Tem que se ver, tem que se ver realmente o que é que o cliente hoje quer, o que é que é necessário para motivar o cliente a aparecer. E isto é um estudo de mercado cada vez um gajo tem que dar mais atenção a isto, porque abrir a porta e estar à espera que eles apareçam, não está fácil. Tirando aqueles que a gente já tem garantidos, não é? Os outros não está fácil, temos mesmo que ir à procura. Temos que trabalhar com os hotéis, mas trabalhar não é chegar lá e deixar um panfleto e nunca mais lá aparecer. Tem que haver aqui uma comunicação constante com as portarias, e passar por lá e não sei o quê, alojamentos locais, temos que ir ao encontro, e nem à noite que eles querem, é de dia, tudo bem, vamos fazer umas festas de dia, é a única forma. Em relação Está muito atento a isto. Em relação ao marketing de hoje em dia, o marketing atual é totalmente diferente do marketing que fazíamos há 10, 15, 20 anos, 30 anos. O marketing agora, hoje em dia, é mais digital e tudo mais. Qual é a sua opinião em relação ao marketing hoje em dia? Acha que isso é um cargo que nenhuma empresa tem ganhou mais poder agora? Acha que o marketing é fundamental na evolução dos clientes? Vamos lá ver, ele já era necessário, e há umas décadas atrás isto já era necessário, só que aí era mais com papéis e era mais mão a mão, não é? Os recursos e às vezes lá se conseguia, como eu conseguia quase sempre, uma boa parceria com o Correio da Manhã, cada festa que havia era publicado, os gajos estavam lá, depois tive aquele acordo com o Júlio Isidro, os cantores iam ao programa dele da televisão, no dia a seguir estavam no Kiss, pronto, quer dizer, isso é marketing, não é? Pronto, isso é marketing. Ora bem, hoje, vamos ter que procurar uma situação idêntica, talvez noutros moldes, mas se naquela altura o marketing era importante, hoje então nem se fala, Hoje nem se fala. É porque há pessoas que só vão a sítios depois de olharem ao telemóvel. Onde é que eu vou hoje? Deixa-me lá ver. É impressionante, E antes não era assim. Antes as pessoas iam onde gostavam. Hoje vão onde eles mandam, Por isso, não quer dizer que hoje seja mais fácil ou mais difícil. É diferente.
e um gajo tem que estar atento, conforme eu naquela altura estava atento às tendências. Eu hoje já estou um bocado ultrapassado, porque eu não domino informática nem nada disso, mas vejo a importância que isso tem, portanto, eu hoje já não sou senhor da razão, mas o modus operandi acaba por ser o mesmo, de outra forma, mas a intenção, o objetivo é o mesmo. Temos de estar sempre a atualizar-nos, não é? Então, Completamente, completamente. tá. Muito obrigado, Alberto Milhalha, foi um gosto por esta experiência que fizemos. Vamos agora, fica aqui o convite para a abertura do Libertos Club no próximo ano e nos próximos anos, é claro. Ok. Agradeço imenso. Voltamos a falar à segunda volta. Vamos ter uma fotografia.